Bom, vamos lá, vamos mudar de assunto, gente. Já pode ir falando aqui, viu, pessoal? Vai mandando mensagem aí, quem quiser mandar perguntas, aos poucos a gente vai tentando ler, né? Porque o Vasco está movimentando muito o mundo da bola, o mercado da bola, gente. Juro, está sendo difícil, porque eu estou pegando alguma. Lógico que a gente pega as fontes mais ligadas ao Vasco agora para pegar as contratações do Vasco, mas eu estou com os nomes aqui, eu vou falando aos poucos para você, Edmundo. Vou falar um nome só primeiro, depois eu vou falar dos outros, tem muito nome, tá? O volante Alain, né, que foi revelado no Vasco da Gama, ele não estava sendo procurado pelo Vasco, tá? A 777, pessoal, eles pensam em contratar jogadores um pouco mais jovens. Por quê? Só quer vender? Não, não é que só quer vender. Quer montar uma estrutura, quer fazer time bom com jogadores, não os jovens há 18, 19 anos, porque vai usar muito da base também, mas pegar jogadores de 23, 24, 25 anos, né? Só que também deve vir algumas estrelas que vai atrás, por exemplo, o próprio Alain, que foi revelado no Vasco da Gama. E aí, Edmundo, o Alain é uma situação, a situação é a seguinte, ele quer voltar para o Vasco. Ele entrou em contato e falou, poxa, queria voltar. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa. Hoje ele está jogando no... Não lembro, deixa eu ver. Não, ele saiu do Everton. Saiu do Everton? Ele saiu do Everton e foi pro Al-Wahda, né? Do Emirados Árabes. Ele tá com 31 anos de idade, vai fazer 32 em janeiro agora, né? E ele que propôs, queria voltar pro Vasco para esse projeto aí, ajudar o Vasco da Gama. Aí é uma oportunidade de mercado, pode ser, entendeu? De repente, com a vontade dele e uma negociação que seja boa, ele voltar, cara, aí eu acho que é um belíssimo nome, né, Edmundo? Eu acho um baita nome, fez muito sucesso no Napoli, principalmente. Ele deixou uma impressão muito positiva, né? Jogador que joga no meio, joga na lateral, foi vendido do Vasco para a Udinese, da Udinese para o Napoli, do Napoli jogou lá quase 10 anos, foi para o Everton, eu não sabia que ele tinha saído do clube inglês. Um ótimo nome, me agrada bastante, um cara identificado com a camisa do clube, jovem ainda, com uma experiência gigante. Eu gosto do nome, muito mais do que o Júnior Urso, né? E aí tem que ver as questões financeiras, porque você viu o que eu fui falando, né? Ele foi do Udinese para o Napoli, do Napoli para o Everton, do Everton para a Arábia. Provavelmente a condição financeira dele deve ter aumentado muito. Mas isso não deve ser um problema hoje para 777. Não, vamos falar 777, fica melhor. E acho que é uma ótima, Brasil, né? Um ótimo nome, me agrada bastante. Também gosto muito do Alan, tá, cara? Eu acho que assim, a gente tem que pensar que é um cara que tá jogando constantemente, né? E ele que quis, ele que falou, deu a possibilidade de vir pro Vasco da Gama. O Júnior Urso também foi, já tá fechado o Júnior Urso praticamente, vai fazer exames médicos, tal, passando nos exames ele assina com o Vasco. Dizem ser também o mesmo estilo do Júnior Urso, que seria uma oportunidade de mercado. Mas aí eu acho que já começa a preencher muito esse meio de campo também, né? Começa, por exemplo, o Andrei, tem o Andrei, tá querendo vender o Andrei? Muita gente fala que o Andrei, né, tem muito time em cima, né, que vai vir mais propostas por ele. De repente o Vasco está se armando para isso, né? Mas aí eu acho que tem que trazer jogadores mais jovens também, né? A gente falou do Matheus, que jogou no Grêmio também, que pode vir para o Vasco. De repente já pensando nessa possível... Lógico que não vai vender o Andrei agora, mas já pensa em reposição antes. Isso chama planejamento também, né, gente? E aí vamos lá, vamos para os outros nomes, Edmundo. Terans, muito difícil, porque parece que o Atlético Paranaense vai complicar bastante a saída dele. Por quê? Ele não estava tendo muita oportunidade com o Felipão, né? Mas ele é um jogador, está com 27 ou 28 anos, se eu não me engano, muito valorizado lá no Atlético Paranaense, né? E aí, né, o Furacão, olha só, o Furacão para liberar o Terans falou que só paga a multa, 232 milhões de reais. Aí é óbvio, né? É óbvio que ninguém do Brasil vai pagar 232 milhões de reais pelo Terans. Bom jogador, mas pela idade já não tem como, sem condição nenhuma, né? Eu acho que o Furacão, né? O Atlético Paranaense gosta de fazer um pouco isso também, né? Dar uma, quer comprar, compra aí por 232 milhões. Mas começa a complicar um pouco, né? E o Terans não era titular absoluto, não sei se seria o caso de investir tanto nele, né, Edmundo? Eu acho que ele teve bons momentos com a camisa do Atlético Paranaense, mas longe de ser uma contratação de peso.
para o Vasco da Gama, principalmente por esse valor. Eu gosto muito do Petralha e da maneira com que ele trata o negócio futebol. Cara, eu não quero vender. Se você quer comprar, vem aqui e paga a multa. Mas ele sempre negocia, porque ele fez assim com Everton, com o goleiro Santos, com Bruno Guimarães, e acabou negociando depois. Acho que hoje, e nem acho que isso passa pelo Terãs, mas acho que hoje o projeto dele é ser campeão da Libertadores e campeão do mundo. Então, o dinheiro é o menos importante. O mais importante hoje é a manutenção de um time base que possa brigar por esses títulos. Então, por isso, essa fala dele, quer vir aqui pagar a multa. Porque é um processo de construção do Atlético Paranaense forte, gigante, que eu admiro, sabia? Admiro bastante. Invejo, assim. Acho legal. Até invejo um pouco o trabalho que é feito lá no Atlético Paranaense, que é um time médio, mas médio que eu digo em termos de nome nacional, né? Mas gigantesco em termos de estrutura. Poucos times no Brasil têm, ou nenhum time no Brasil tem, um CT igual o CT do Caju e igual o estádio da Arena da Baixada. É um cara que mostra que dá o sangue, né, pelo time, e ele é o presidente, né? Então, realmente, ele faz um belíssimo trabalho. Tem gente perguntando no Pedro Raul, já vou falar sobre a situação dele. O Oscar, e aí eu vi alguém aqui, gente, teve bastante, aliás, quase 2.000 simultâneos. Opa, deu uma travada. Gente, vamos bombar aí, vamos aumentar, compartilha essa live com todo mundo aí, tá? Compartilha a live. Vamos chegar a 2.000 simultâneos, tá bom? Então, vamos lá. Tem gente perguntando de goleiro aqui, viu, Edmundo? Tem gente falando de goleiro. O goleiro parece que é aquele que eu falei do Rossi, se não me engano, né? Rossi. Ele é o alvo também, gente. Vai vir um goleiro top de linha para ser titular do Vasco da Gama, tá? Mas ainda não está nada fechado. Bom, vamos lá para os outros nomes, ó. Cadê? Aqui, ó. O Terans, essa situação que eu falei para vocês. Pedro Raul, o Vasco já fez uma proposta e parece que está tendo uma reunião com o Pedro Raul, tá? O Pedro Raul hoje, lógico que tudo muda, né? Mas hoje o time que ele está mais próximo é o Vasco da Gama e ele pode ser aquele pontapé inicial para o Vasco mostrar força no mercado, viu, Edmundo? E aí seria um excelente jogador, excelente reforço para o Vasco, né, Edmundo? Esse sem dúvida nenhuma, né? Se eu pudesse escolher entre custo e benefício, né? Claro que, gostaria de escolher o Pedro, o Cano, Rony, tem uma série de jogadores aí, o próprio Gabigol, tem uma série de jogadores que eu gostaria para essa posição de 9, né, de centroavante. Já falei do Kleber, do Ceará também. O Ceará caiu, né, no Campeonato Brasileiro, e aí, enfim, deve estar precisando de fazer grana. Eu gosto muito de alguns nomes, mas entre custo e benefício, jogador com idade, que não vai custar caro e que você pode vender ainda no futuro, eu acho que a melhor escolha hoje é o Pedro Raul. É o jogador que o Vasco tem que ir atrás, fazer um grande esforço para contratá-lo, até porque não é tão caro como os demais citados por mim. Tem gente falando que o Rossi vai para o Flamengo. Ainda não tem nada certo não, viu, gente? O Vasco está no páreo aí, né? Ele é um goleiro argentino, tem 27 anos. Realmente o Vasco deu uma sondada nele, porque está querendo contratar um goleiro também. Mas o Vasco está no páreo. Independente disso, consultou também o Rafael do Atlético Mineiro, o Vasco, tá? O goleiro. Então deve vir um goleiro bom. Passamos de 2.000 simultâneos, hein? Passamos de 2.000. Vai deixando o like, gente. Curte o vídeo aqui, curte nossa live e compartilha com a galera e se inscreve. Quem estiver aqui já se inscreve no canal, tá? Se inscreve aí pra gente, vai ter muita novidade aí para vocês. Beleza? Vamos lá. Outros nomes, ó. O Oscar tá na mesma ainda, é um nome que agrada. Se ele falar, quero ir para o Brasil, o Vasco vai ser uma das opções. É isso que acontece hoje em dia. Vou voltar para o Brasil, o agente dele vai chegar, o Vasco vai estar no páreo. Essa é a realidade. Ele é o nome a estrela que o Vasco quer para usar tanto jogando quanto em marketing também, que é um cara muito importante. O Pedro Henrique do Atlético Paranaense,
Parece que o Atlético Paranaense topa negociá-lo por em torno de 4 milhões de dólares. Interessa ao Vasco da Gama, né? Tá querendo contratar um zagueiro, lateral direito, esquerdo. A parte defensiva que você falou, Edmundo, parece que o pessoal assistiu a live, porque eles estão atrás de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro. Te agrada o nome do Pedro Henrique? Então, o Pedro Henrique começou muito bem, jogando com a camisa do Corinthians. Aí ele teve uma falha, se eu não me engano, num jogo contra o Atlético Mineiro. A imprensa paulista pegou muito no pé dele, ele foi meio que escanteado e acabou indo para o Atlético Paranaense. E lá, né, fez campanhas belíssimas, né, jogando muito bem. Eu gosto muito do Pedro Henrique, acho que seria uma boa contratação, sim. Um zagueirão assim, com boa envergadura, bom na bola aérea, rápido para sair para o combate. Eu acho que seria uma boa contratação. Mas zagueiros com esse biotipo moderno, tem bastante, né, cara? Tem bastante gente no mercado, assim. Então, não sei se valeria a pena esse investimento alto, né, para uma possível revenda depois. Mas a parte financeira não é o mais importante. Na minha opinião, a mais importante é a parte técnica. Outro nome, eu gosto muito do Pedro Henrique, tá, gente? Eu acho que ele falhou, ele fez bobagem, inclusive, no final da Libertadores, mas isso acontece, né? O cara tá amadurecendo e eu acho seria um ótimo nome. Wesley do Palmeiras também tá interessando ao Vasco da Gama, ele tá de olho, tá conversando. Gira em torno de 4 milhões, putz, agora eu não vou lembrar de dólares ou euros também. E o Vasco quer contratá-lo também, Edmundo. É um cara para, de repente, ser titular ou compor elenco? O que você acha? Então, cara, eu já vi o Wesley fazendo partidas espetaculares quando entra no segundo tempo, porque o Palmeiras tem um time base, né? Lá ele é reserva. Vi ele começando alguns jogos e não indo tão bem, então para mim é uma incógnita, mas acho que seria uma boa contratação. Agora, o único senão é que você vai diminuir o espaço dos meninos da base e dos jovens que estão no profissional, né? Eu não sei. Gostaria de ver um pouco mais o Figueiredo na Série A para ver se ele é melhor do que o Wesley. Gostaria de ver o Gabriel Peck um pouco mais na Série A para ver se ele é do mesmo nível ou mais fraco que o Wesley, sabe? Quando você contrata um cara assim de nome, de peso, ele vem para jogar. E aí os meninos que lá estão são preteridos. Então, eu dedicaria mais tempo e empenho no sistema defensivo e depois, pontualmente, contrataria alguns jogadores. E aí, falando pontualmente, com certeza o mais importante hoje é o Pedro Raul. Pedro Raul, goleiro Rossi, sabe? Assim, numa escala de valores. E aí depois você vai pensando nos outros atletas. Porque só acho, né? Não tenho convicção de nada no futebol, a gente não tem muita certeza. Acho que o futebol do Gabriel Peck, do Marlon, do Andrei, acabei de falar agora. Guinaldo. Hã? É Guinaldo? Não. Não, Aguinaldo também, mas Figueiredo. Figueiredo. E o futebol desses atletas vai crescer muito num time bom, com boas companhias, entendeu? Sabe? Você traz o Alan, traz o Rossi, traz o Pedro Raul, traz o Pedro Henrique, sabe? Você vai compondo, você começa a fazer um time respeitado no cenário nacional. Vamos lá, os outros nomes aqui que eu separei. Wellington Rato, do Atlético Goianiense, 30 anos de idade, né? O Atlético Goianiense caiu para a Série B, vai precisar diminuir sua folha e pode ser negociado. Acho que é um cara para compor elenco, mas como tá muito jogador de meio campo, não sei, né, Edmundo? Mas é um cara que também interessa ao Vasco. Você gosta dele? Gostei muito do campeonato que ele fez, né? O ano passado, principalmente, o Atlético Goianiense foi muito bem, se classificando para a Copa Sul-Americana. Esse ano, com o rebaixamento, eu não acompanhei muito, né? Mas é um bom jogador,
Aí tem que ver custo-benefício, mas para composição de elenco, eu gosto. Prefiro ele do que o Terence. Engraçado, né? O Terence tem mais nome, mas eu, pela dinâmica, eu prefiro o Wellington Rato. E o Dudu, hein? Não se esqueça do Dudu, lateral direito do Atlético Goianiense, um carequinha que joga muito bem. Exato, o Dudu foi especulado, mas até agora não teve nada, nenhuma sondagem, né? Não conversaram com ele. Um lateral direito, o outro é o lateral do Benfica, que é o Gilberto. Eu vi que muita gente colocou aqui, inclusive, né? Tem gente falando do Poveda. O Poveda não foi especulado ainda no Vasco, tá, gente? Se for, eu vou trazer para vocês aqui. Mas esse Gilberto, ele tá no Benfica, ele tá bem no Benfica. Eu não sei qual seria a ideia de trazer o Gilberto, se ele gostaria, mas é um ótimo lateral direito também, viu, Edmundo? Ele tem 28 anos de idade. Lateral é uma posição que o Vasco precisa, né? Ele jogava no Vasco quando foi sim, vendido para o Benfica. Estava jogando muito bem. Muito bom jogador. Me agrada bastante. Mas é difícil, né? Assim, um jogador que está bem na Europa querer retornar. A não ser que a proposta seja gigantesca. É um puta cara. Tive o prazer de conhecê-lo. Cara, gente boa, identificado, jogou muito bem com a camisa do Vasco. Acho que seria uma excelente contratação. Tem mais nome, gente, tem mais nome. Fiquem tranquilos. Tem muita gente colocando, tá falando De La Cruz, tô vendo gente falando do De La Cruz, do Dudu também, concordando com o Edmundo. O Dudu também é um belíssimo lateral, gosto muito dele. Tem gente falando do Guga aqui. Tem gente falando aqui, ó. Edmundo, liga pra diretoria. Vai ligar, falar o quê, né? Vai falar o quê agora? Pra diretoria tem que ir atrás dos caras. Tem gente falando aqui, mas tem muito nome, mas qual tá certo? Bom, certo, fechado é o Júnior Urso. E quem está mais próximo, tá? Eu vou falar aqui, na outra live podem falar assim, Guilherme, você falou que estava quase certo. O Pedro Raul acho que está próximo, tá? Eu creio que o Pedro Raul vai para o Vasco da Gama. É um chute meio de jornalista aqui, mas também porque o Vasco está atrás, já fez proposta e está conversando, e tem uma relação muito boa com o empresário do Pedro Raul. Então, eu acho que por isso eu chutaria que iria para o Vasco da Gama. O que tá me deixando triste, gente, a gente tá com 2.500, isso deixa muito feliz, simultâneas aqui. Só que 1.200 likes. Se todo mundo desse like agora, a gente passaria de 2.000 likes. Então vamos tentar passar de 2.000 likes, gente. Curte o vídeo aqui. Eu sei que vocês gostam de comentar, de trazer informação, perguntar. Compartilhar também. Muito importante. Né? Aliás, durante ainda não acabou a live, óbvio, né? Tem bastante tempo de live aqui ainda, já estamos com 46.200 inscritos, já ganhamos 300 durante a live. Então vai se inscrevendo aí, compartilhando com a galera, tá? Deixa o like, gente, é muito importante a curtida pra gente aqui, tá? Eu tô lendo aqui, viu, o Wellington Lima, o Vanderlei, é que tem muita gente mandando. Caramba, cadê os nossos companheiros? Tio Zezé. O Wallace eu coloquei algumas vezes aqui, o tio Zezé eu não vi. O tio Zezé não tá hoje? Não vi o tio Zezé aqui ainda. A gente pode ter aqui 200 mil, 500 mil pessoas simultâneas e a gente sempre vai sentir a sua falta. Sempre. Dele e do Wallace, pelo amor de Deus. O Wallace ama. O Christian Caldas, todo mundo, gente, que está aqui desde o começo, a gente não esquece não, viu? Não esquece. Inclusive, eu vou conversar com o Edmundo depois. Vamos ver, vamos fazer umas coisinhas aqui para vocês estarem sempre conosco. A gente quer cada vez mais e mais gente. Então, 2.600 pessoas simultâneas. Vai curtindo, deixa o like, gente. Deixa o like. Deixa eu ver se aumentou aqui o like agora, antes de falar do outro. 1.500 likes, boa. Vamos para 2.000, gente. Vamos para 2.000. Vai deixando o like aqui. 46.300 inscritos, mais 100 inscritos aqui. Obrigado, gente. Vai deixando aqui, vai deixando sua inscrição e like, tá? É muito importante. Vamos lá. Wellington Rato, Gilberto, e aí tem o zagueiro Alex Duarte do Cerro Porteño, que é um pouco mais jovem, seria outra oportunidade de mercado também, precisa de zagueiro, o Vasco está analisando lá, né? Colocou o pessoal do staff para dar uma olhada nesse jogador, também pode ser que chegue, hein? De repente, mais um zagueiro aí, né, Edmundo? Começa. A zaga que você fala que mais precisa no Vasco, né? O que mais precisa é o setor defensivo. Goleiro, lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro e lateral esquerdo, né? Esses é o que mais precisa, o que mais deixou a desejar, na minha modesta opinião, nesse campeonato da Série B. A maioria deles tem o seu contrato encerrado agora no dia 31 de dezembro, então fica mais fácil você repor.
Acho que vale uma avaliação interna para ver se algum deles pode permanecer no grupo ou serem até mesmo titular na temporada de 2023, mas acho que é o setor mais carente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eu gostaria muito, muito que os esforços fossem concentrados no sistema defensivo.